Hoje, Mercadão da Bola, cara, e dá pra dizer que talvez seja a edição treinadores, ok? A gente vai falar sobre muitos treinadores aqui nesse vídeo e também sobre algumas transferências e rumores de mercados interessantes pra gente comentar aqui. Vamos ter Ryan do Vasco indo pro Bournemouth, temos também Mark Guehi como novo jogador do Manchester City, a possível demissão de dois treinadores de Big Six, sendo eles Arne Slot e Thomas Frank, a possibilidade de um novo treinador para o Tottenham, inclusive, né? Maurício Pochettino surge das sombras como uma opção, Enzo Fernandes indo para o Paris Saint-Germain. Será que isso é verdade? Será que isso é interessante? Vamos tentar entender isso aqui. Mourinho, treinador do Real Madrid. Será que isso pode acabar acontecendo, cara? A gente vai falar de tudo isso aqui neste vídeo e muito mais, cara. Temos muito mais rumores. E também irei falar, né, do novo possível zagueiro do Chelsea, que talvez no momento que você esteja ouvindo isso aqui ele já seja contratado, que é Jeremy Jacquet. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, vamos abrir isso aqui falando um pouquinho de Ryan, né, que é um jogador super pedido na seleção, a galera fala dele o tempo inteiro, e o Bournemouth contratou ele por 30 milhões de libras, bem pago, ok? É um jogador que vale isso, né, nessa casa aí. É um perfil interessante, o Bournemouth tá precisando de atacante, já que vendeu dois atacantes muito importantes ali do elenco em pouco tempo, então em poucas janelas eles perderam duas figuras fundamentais pro elenco no ataque, e ele vem pra ser o substituto. Ele quer um misto ali de centroavante com ponta, dá pra dizer que ele é um atacante à direita do campo, né, e que também pode jogar em outras posições, então ele pode jogar à esquerda. Ele vem pra completar esse elenco, pra ser a figura de ataque a ser buscada ali. É um jogador super interessante, é uma aposta interessante do Bournemouth. Eu acho que ele tá indo pro lugar certo e o Bournemouth tá contratando o jogador correto. Se tem um lugar onde ele vai ter paciência pra poder mostrar o futebol dele, é no Bournemouth. Em outros clubes grandes, por exemplo, clubes de Big Six, ele não teria espaço, que ele estaria disputando com um jogador muito bom e aí ele não jogaria. Então não adiantaria de nada contratar Ryan para um time muito grande. Times médios também têm disputas grandes ali nessas posições ali de atacante, ponta pela direita. Então ele também sofreria bastante nessa parte. Então acredito que ele tá indo pro lugar certo, ok? Ele vai poder jogar, vai poder ter minuto, eles precisam de um jogador do perfil desse cara. Acredito que ele pode ajudar muito o clube e ele vai ter paciência ali. Ah, mas ele poderia ter ido para outro clube de outra região. Ele pode ir depois, ok? Deixa isso bem claro. Não quer dizer que ele vai pro Bournemouth que acabou a carreira dele. Ele tem muito ali pra mostrar. Ele vai ter espaço pra poder mostrar o futebol dele. Se ele jogar bem, clubes maiores vão contratar ele no futuro. Então tá tudo certo com esse jogador. Acho que ele fez um movimento certo pra carreira. O pior que poderia acontecer é ele ir pra um time grande e ficar no banco de reserva e ser visto como flop, perder a confiança e depois voltar pro Brasil como se ele fosse um jogador ruim, sendo que ele não é. Ele escolheu o time certo. Eu vejo muita gente criticando o jogador que vai jogar em time médio e pequeno da Premier League, sendo que é exatamente o que você precisa fazer pra se provar, pra aprender, pra melhorar como jogador com paciência. Esse time vai te dar paciência pra você melhorar como jogador, cara. Eu acredito que foi o movimento certo. Temos Mark Guehi indo para o Manchester City. Uma contratação muito interessante do City ali, que quer completar seu elenco. O City tá precisando de zagueiro, tá? Ok? Porque tem muita lesão e também os zagueiros mais velhos ali do elenco estão começando a mostrar sinais de desgaste, né? De que eles não vão conseguir continuar. E com tanto zagueiro que vai sair daqui a pouco, eles vão precisar de reposições. Guehi é um cara que pode jogar em qualquer lado da zaga. Se for pra linha de 3, Guehi joga na esquerda, na direita, no meio, como zagueiro central, sendo o cara mais criativo ali no lado, ele pode fazer essa função. Guehi é um cara com muita experiência, Guehi é um cara que joga muito bem o futebol moderno, sabe sair na pressão e tudo mais. Ele era um nome perfeito pra um Chelsea, pra um Liverpool. E o City foi lá e deu o chapéu em todo mundo e garantiu pra eles excelente contratação. Acho que vai ajudar bastante o City daqui pra frente. Acredito eu que foi uma escolha perfeita. Oliver Glasner, treinador do Crystal Palace, vai ficar disponível em junho. Ele não vai assinar um novo contrato, tem toda uma treta aí por trás, falando que ele vai ser demitido, daqui a pouco fala que ele é essencial pro projeto. Eu não demitiria, eu esperaria o contrato dele acabar e é isso, cara. Tenta aproveitar até o fim. Agora que você sabe que ele não vai continuar, acha um substituto que tenha padrões parecidos, ok? É isso, é o que o time do Palace pode fazer atualmente. O trabalho dele é maravilhoso, cara. Ganhou título, manteve o time lá em cima boa parte do tempo e depois que ele perdeu os jogadores principais, a gente tá vendo queda de rendimento. É isso, não tem do que falar. Não tem a ver com o treinador, tem a ver com o elenco. Glasner é um excelente treinador e uma opção muito boa para vários clubes grandes. E aí eu falo de clubes que talvez vão precisar de treinador, cara. Temos aqui Arne Slot, cara, que pode ser demitido do Liverpool muito em breve. Dizem algumas fontes que ele já foi demitido e que provavelmente ele vai ficar até o fim da temporada e depois vai anunciar a demissão e já vai ter um substituto e que hoje eles já estão pensando nesse substituto ali pra no fim da temporada já demitir e trazer o cara, ok? E é isso que dizem que está acontecendo agora. Lembrando que isso aqui é rumor do rumor do rumor, ok? Não tem nada confirmado oficialmente. Mas eu acho que Arne Slot tá perto da demissão, sim. Apesar disso, eu não acho ele mau treinador. Ele é um treinador que pra mim, ele é bom. Ele é um bom treinador. Ele fez algo incrível, né? Ganhou na primeira temporada e que talvez mascare um pouco o desempenho dele atual, né? Porque você tá comparando o Arne Slot com o Arne Slot que ganhou a Premier League e não o que talvez deveria ser. Muita gente, quando ele chegou, imaginava que ele ia ficar em 8º lugar, em 9º lugar na Premier League, que o início dele seria difícil, que tá trocando de treinador e que o Liverpool tinha problemas com o elenco. A galera falava disso. Só que como ele ganhou a Premier
Premier League, no ano seguinte a galera quer que ele ganhe de novo e que ele seja competitivo de novo. É muito comum a galera colocar ali, né, na previsão da temporada, o time da temporada passada que ganhou como campeão, né? Achando que isso é uma previsão. Isso não é uma previsão, ok? Você só tá colocando o campeão da temporada passada como campeão dessa. Você não tá prevendo nada, só tá colocando o óbvio. Esse movimento cria ali a sensação que ele tá indo muito mal, só que ele não tá. Inclusive, cara, o que me irritava era quando o torcedor do Chelsea tava debochando desse treinador, sendo que o nosso treinador da época, Enzo Maresca, ele tava com a pontuação idêntica, ou pior. E aí eu ficava me perguntando, cara, do que essas pessoas estão falando? Porque talvez seja só expectativa. A expectativa em um treinador é tão alta que você acha ele não está disputando o título, é algo absurdo, e o seu treinador, né, que é bom, não consegue disputar o título e tá tudo bem, porque tem problemas maiores pra esse treinador, sendo que os dois times têm problemas e tudo mais, então não vou entrar muito em detalhe. E Arne Slot é uma pessoa muito legal, cara, porque ele aceitou o salário de volta. É uma coisa que não acontece. Eu deixo bem claro pra vocês, cara. 99% dos treinadores, cara, não iam aceitar o salário de volta. Não iam, de jeito nenhum, cara. O comportamento foi horrível e tudo mais, a situação toda foi terrível. E ele foi paciente, aceitou de volta, entendeu o lado do jogador. É um ser humano incrível. É o que eu falo pra vocês, cara. Você tem que ser uma pessoa muito, muito zen, muito boa pra aceitar esse tipo de situação. E eu acredito que ele não tá demonstrando fraqueza, e sim tá demonstrando, né, que ele não tem o ego dele acima de tudo e que ele pode aceitar, às vezes até surtos de algum jogador, né? Entendendo até a importância do jogador pra torcida e tudo mais, cara. Eu acho que Slot, ele mostra muito mais sinais positivos do que negativos, e ele pode ainda dar a volta por cima, mas a demissão pode acabar acontecendo exatamente porque o Liverpool não quer demonstrar padrões baixos, né? Aqui entra naquele pensamento de Abramovich, né? Que ele demitia porque o time não pode ter padrões baixos. Então, eu prefiro demitir o treinador agora e mudar as coisas e trazer um hype do novo treinador pra esses jogadores do que permitir que você aceite os padrões baixos a ponto de você reduzir o time pra um patamar abaixo, como o que aconteceu com o Chelsea, né? Com essa nova direção. Então, é o que o Liverpool talvez venha a fazer, né? Que é demitir ele pra mostrar, não, a gente precisa de um treinador de elite, a gente quer continuar disputando. E isso seria legal. Desse ponto de vista, eu entendo a demissão. Aí nós temos aqui o Tottenham contratando o Heitinga pra completar a equipe técnica, e talvez se o treinador atual cair, ele se torne o treinador do time até o fim da temporada, até achar um nome. E eu falo isso porque Thomas Frank tá muito perto da demissão. Inclusive, saiu um rumor que não tá confirmado oficialmente, que ele já tá demitido, ok? Eu não sei se realmente isso aqui é verdade, e vamos ver aí, daqui pra frente, se realmente foi isso. Ele já tá demitido, e ele vai descobrir daqui a pouco, né? Daqui a 2 dias que ele foi demitido mesmo, ele viu antes na mídia e tudo mais, enfim. Já aconteceu isso, inclusive, ok? Tem treinador que falou isso, né? Que ele viu que tava demitido por Fabrício Romano, e não pela direção, e depois quando ele chegou lá e viu que ele tava realmente demitido. Cara, pode ser que já tenha acontecido de fato, e os resultados do Thomas Frank são bizarros, assim. É o pior treinador que eu já vi no time de Big Six. Ele é pior que Graham Potter. Não, eu não tô brincando, eu não estou exagerando nem por uma vírgula. Ele é pior que Graham Potter. Eu não estou brincando. Graham Potter era bem mais propositivo do que Thomas Frank. Não é um exagero, não é uma brincadeira, não é uma releitura. Eu não estou falando que Potter é bom, eu só estou falando que Potter conseguiu fazer um trabalho melhor que Thomas Frank, o que diz muito sobre o trabalho de Thomas Frank. Se tem um treinador que merece demissão, é esse cara. Mano, Ruben Amorim não chegou nem perto do nível baixo que esse cara tá apresentando, cara. Porque o futebol em campo é feio, não tem proposta nenhuma, faz os jogadores jogarem mal, não tem resultado também em pontuação. A coisa só vai cada vez mais a ladeira abaixo. Eles precisam de salvação. E talvez a salvação seja o novo treinador, cara. Aí nós temos o nome de Maurício Pochettino, que pode voltar. O Tottenham também tem o nome de chave, né? Eu acho que Maurício Pochettino é um nome melhor. Acredito eu. Ele é super identificado com a torcida, com o clube. Ele tem um jeito de lidar com as pessoas muito bom, né? Ele é um cara que lida muito bem com as pessoas. No Chelsea, ele arrumou uma bagunça, e hoje tá uma bagunça o Tottenham, então ele vem pra arrumar também. Então, acredito que é o cara certo pra isso, porque eu vi com os meus próprios olhos ele organizando o Chelsea. Ele tem capacidade pra isso. E tem muito torcedor do Chelsea que não entende que eu não tô defendendo esse treinador, eu não sou fã do treinador. Eu tô falando a verdade, irmão. Se eu chegar aqui e disser que Maurício Pochettino não organizou o Chelsea, eu estou mentindo. Eu estou olhando pro clube, eu vi o que aconteceu e eu estou ignorando pra odiar o treinador. Eu não vou fazer isso, cara. E eu não sou fã de Pochettino. Quem tava aqui no canal, lá do início, quando eu comecei meu canal, sabe que eu, semana a semana, xingava esse treinador, cara, quando ele tava treinando o Chelsea. Eu era muito crítico a ele, e porque eu queria padrões mais altos e tudo mais. Só que, cara, é uma questão de entender, né, que meu lado do torcedor talvez tenha falado um pouquinho mais alto, e ele realmente, cara, fez um trabalho interessante ali em questão de organizar o time. Com o passar do tempo a gente viu identidade, protagonistas, jogadores que jogaram muito bem, inclusive tem jogador que jogou bem melhor com ele, e ele pode fazer algo parecido no Tottenham, recuperar esses jogadores. É um time que tem muita intensidade física, acabou de contratar Gallagher, que foi tão bem com ele, então, cara, a junção pra mim parece perfeito no momento atual. Ele vai trazer tudo que o Tottenham tem de positivo. O Tottenham hoje é um time mais equilibrado, né, não tem esses grandes jogadores como era com Harry Kane, mas hoje tem mais equilíbrio entre titular e reserva. Pra quem sabe do Tottenham no passado, sabe que quando perdia um jogador do elenco principal, virava um caos porque o reserva não tinha o mesmo nível. Hoje já não está mais desse jeito, a montagem de elenco melhorou bastante. Ele não vai ter aquelas grandes estrelas, mas ele vai ter nas mãos um bom elenco pra trabalhar, cara. Um elenco que pode fazer muita coisa. Acredito que a junção é muito boa. Acredito que eles deveriam ir atrás sim de Pochettino
Pochettino, até porque a demissão dele, pra mim, foi injusta. Eles tinham problemas que não tinham a ver com o treinador e botaram a culpa no treinador e foram lá e demitiram ele. Pra mim foi o que aconteceu na época. Minha leitura da época foi essa. Temos o Girona, que tá muito perto de Ter Stegen, um jogador que eu pedi bastante no Chelsea, né? O goleiro Ter Stegen, muita qualidade com os pés. Os times vão deixar acontecer. Já falei dele 1000 vezes lá no meu Twitter, tá na tela, @ddcorvo, me segue lá, ok? Me segue por lá que você vai ter esse contato mais direto, um contato mais rápido ali. E, cara, eu pedi muito esse goleiro porque ele é super interessante, cara. Ele tem liderança, ele tem experiência. É um cara que deve ajudar bastante o Girona aí a sair de perto do rebaixamento. Acho que ele pode mudar completamente o que o Girona é hoje, trazer uma esperança pra esses jogadores que parecem tão desanimados, que são até bem treinados, né? Não tudo que fala, o treinador do Girona é bom, mas o elenco era bem fraquinho e agora é uma adição muito boa. E agora vem com uma adição muito boa ali pro elenco. Temos aqui Facundo Bonanote, que vai se juntar ao Leeds, ele que tava no Chelsea. E faz sentido, faz todo sentido o Facundo Bonanote fazer isso, porque quando ele jogou no Leicester, ele jogou muito bem e era um futebol ali um pouco mais livre em campo. Ele não teve tempo suficiente no Chelsea pra poder mostrar o futebol dele, não jogou muito bem as partidas, mas também não era tão horrível assim, ok? Não era um jogador mais horrível. Era um jogador que tava se adaptando a um futebol diferente. Era o que eu notava ali de Bonanote. É um bom jogador, não tem tudo o que falar, ele é um jogador de qualidade, você vê qualidades ali. E teve pessoas piores que passaram pelo Chelsea. Acho a passagem dele, por exemplo, bem mais interessante que Johannesburg Hall, por exemplo. Ele era melhor nos jogos que Kiernan, no meu ponto de vista, principalmente em jogos contra times melhores. Você vê claramente que ele tinha nível pra estar ali, só que tava se adaptando ao time e não deu nem tempo de acontecer, ele já saiu, né? O planejamento dessa direção é meio esquisito. Não tem o que falar, cara. Assim, é um jogador que teve uma passagem muito curta. No Leeds ele vai poder ajudar, ele talvez possa jogar um pouco no meio de campo, pode jogar na direita do campo, e quem sabe, né, na utilização de um 4-2-3 ele não joga como 10. É um jogador aí que vem pra completar o elenco, acho que pode ajudar bastante o Leeds nessa reta final pra se manter na Premier League. Temos a Juventus, né, atrás de alguns jogadores interessantes aqui, cara. Temos Mateta do Crystal Palace, em primeiro lugar, um centroavante aí, que eu acho que a Juventus não precisa, ela já tem muitos centroavantes hoje. Mateta eu já expliquei aqui, eu vou explicar de novo. Ele é um jogador de contra-ataque, né, ele é um jogador pra jogar em velocidade, em contra-ataque, sistema de marcação desmarcado. Ele tem qualidades pra jogar também com a bola no pé, mas é pouca em comparação a outros jogadores. Ele é muito direto ao ponto. E isso fica claro quando eu vejo a seleção da França, né? Eu vendo ali ele jogando pela seleção da França e comparando ele com outros centroavantes, claro pra mim que ele é um jogador de jogada decisiva pra ser acionado ali e decidir o lance, e não pra ficar com a bola no pé, circulando bola e tudo mais, que talvez vá precisar um pouco ali no time da Juventus. E é um perfil interessante ali, dá pra completar ali no elenco, mas eu não acho que é uma boa opção não. Acho que tem opções melhores no mercado que vão fazer mais com a bola no pé. Eu acho que ele tá onde ele deveria estar. Eu acho que Mateta é um jogador muito bom pra times que vão jogar em contra-ataque, em velocidade, que vão usar bem as características dele ali, a força física dele, enfim. Temos também Tonali, que tá no Newcastle atualmente, que a Juventus tem interesse. Se eu fosse Tonali, eu não iria pra Juventus. Eu iria de volta pro Milan. Se for voltar pra Itália, vai pro Milan. Eu acho que, claramente, Tonali tem um fanatismo do torcedor do Milan. Ele não é um jogador odiado. Até hoje eu vejo o torcedor do Milan reclamando da saída dele. Até hoje tem choro, porque ele saiu. Então, é um torcedor fanático, que gosta dele, que acha ele muito bom. Acredito eu que não vale a pena ele se queimar com a torcida do Milan pra ir pra Juventus. Também, a Juventus tá quase fechando Oscar Mingueza, que é um lateral interessante ali, lateral barra meia. Pode ser um lateral invertido no futuro e tudo mais. É um jogador super interessante ali pra completar o elenco. Esse aqui é um jogador que brilha um pouco a mais ali, em um perfil diferenciado ali de passe e tudo mais. Tem um passe decisivo legal. Então, é um jogador interessante ali pra Juventus, mas eu acho que tem figuras melhores pra lateral direita, mas é uma adição ao elenco. Manchester United também considera Murilo, né? E o Big Six, eu diria que também considera como opção pra zaga. Eu acho o Murilo super interessante pro Manchester United. É um brutamontes, né? Que traz ali características técnicas também impressionantes. Ali, uma saída de bola muito boa, capacidade de sair na pressão e tudo mais. Murilo é um jogador muito bom. Acho que ele pode ajudar o Manchester sim, ainda mais nessa fase atual com mais liberdade, onde ele vai poder mostrar o futebol dele. Temos aqui Enzo Fernandes para o Paris Saint-Germain, cara. Uma junção que faz todo sentido aqui no canal quando eu montei o elenco do Paris Saint-Germain. Durante 2 vezes eu coloquei Enzo Fernandes nos 2 elencos do Paris Saint-Germain. E nos 2 eu falei a mesma coisa, cara. Enzo Fernandes tem um perfil perfeito para o que é feito ali com o treinador atual. Ele pode fazer a função de Vitinha. Atualmente Vitinha não tem substituto. Isso é um problema grave do elenco do Paris Saint-Germain. Não tem substituto. As laterais, você vê que ele adapta alguns jogadores na lateral. Pega um Zaïre-Emery e mete na lateral. Pega um moleque da base ali, mete na lateral e consegue adaptar. Tem futebol pra mostrar na lateral. Mas no meio de campo você não tem um perfil que nem o de Vitinha. Então você precisa de um reserva pra ele. Aí você deve estar pensando, pô, vai contratar um jogador super caro, com alto salário e tudo mais, pra deixar de reserva? Não. Enzo Fernandes, ele é bem melhor que, por exemplo, um Fabian Ruiz. Eu gosto de Fabian Ruiz, mas eu não acho ele melhor que Enzo Fernandes, nem ferrando, cara. Mas nem querendo. Eu acho que ele pode substituir bem o Fabian Ruiz e fazer tudo que o Fabian Ruiz faz e fazer até mais. Até porque ele melhorou muito a chegada à frente dele do campo. Ele vai poder mostrar esse futebol ali mais ofensivo, fazer os gols dele, como o Fabian Ruiz hoje faz, né? O Fabian Ruiz também não é pior em tudo. Ele tem alguns aspectos dele que é melhor que o de Enzo
Enzo Fernandes, mas são poucas coisas. Eu diria que é muito mais aspectos positivos em Enzo do que em Fabian Ruiz. Eu acho que ele pode jogar ali, né, na posição que o Fabian Ruiz joga, e jogar ele e Vitinha juntos. E quando o Vitinha se lesionar, você pode botar Enzo Fernandes ali. E aí você não vai perder esse regista, né? Ele pode jogar tanto como um regista, como um CM ali, mais criativo. Eu acho que ele evolui muito o que Fabian Ruiz hoje tem como poder. E eu diria que Vitinha vai ter um parceiro, né, de criatividade ali no time. Você vai ter um cara ali que vai conseguir circular a bola bem e você não vai depender tanto de Vitinha, né? Eu acho também que Enzo Fernandes vai conseguir jogar nesse estilo de jogo de perde e corre atrás da bola, porque hoje ele já faz isso, né? Tem gente que fala que Enzo Fernandes sabe marcar. É um absurdo, cara. É um completo absurdo. Enzo Fernandes é um volante que, inclusive, é melhor que Vitinha nessa parte. Ele é um melhor single pivô de volante ali. Se você deixar ele sozinho ali como um volante defensivo, ele dá conta. Mas ele pode fazer muito mais, até por isso a posição de Fabian Ruiz pra mim é mais interessante pra ele, porque hoje ele evoluiu tanto que ele consegue fazer mais. E seria muito bom ele pro Paris Saint-Germain pra carreira dele, cara. Ele ganharia um salário bem melhor, ele pode mostrar o futebol dele ali na Champions todo ano, que você tem garantia, e eu acho que ele pode melhorar a regularidade do Paris Saint-Germain. É uma adição muito boa para o PSG. Eu acho perfeito a adição para os dois clubes. O único que sai perdendo nessa equação é o Chelsea, né? Que ganharia uma grana absurda, ganharia um dinheiro muito bom. E tem muitos times interessados em Enzo Fernandes, né? E ele pode acabar saindo mesmo. Eu não tô brincando, não. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Quero que entre na cabeça de vocês. Enzo Fernandes pode acabar saindo mesmo, de fato. E se tá gostando desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like nele, ok? É muito importante. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. Me dá um hypezinho gratuito se o vídeo chegue em mais pessoas. E agora tem o Seja Membro ativo. Você pode se tornar membro desse canal. É um valorzinho irrisório ali, só pra quem quiser ajudar, né? Pra quem quiser fazer esse canal continuar. É uma fórmula que você tem agora, extra de fazer o canal continuar, que é o Seja Membro ali. Agora vamos pra umas notícias mais rápidas aqui, cara. José Mourinho no Real Madrid, cara. Assim, José Mourinho no Real Madrid é uma escolha interessante, porque ele poderia dar uma de Ancelotti, né? 2.0. Se esse cara mais paizão, que organiza as coisas. Mourinho, ele lida muito bem com grandes atletas, com jogadores craques e tudo mais. Ele tem uma relação muito boa com vários jogadores grandes que são difíceis de trabalhar. Muito treinador tem dor de cabeça com certos jogadores e ele não tem, né? Eu poderia citar Ibrahimovic, por exemplo, né? Que muito treinador teve dor de cabeça com o Mourinho. Zero dor de cabeça. Os dois se dão muito bem. Os dois se entendem muito bem. E tem vários jogadores que são assim, cara. As tretas que o Mourinho teve na carreira são com jogadores menores. Jogador muito, muito grande, foram poucas. Ele só perdeu o vestiário mesmo no Chelsea, ok? Ele perdeu o vestiário. E entra muito nesse papo de gente doida, ok? Gente que não entende nada. E aí você vai ver gente do Twitter falando esse tipo de merda. Mourinho, ele lida muito bem com atletas. Ele controla muito bem a coisa. E ele não tem o vestiário todo pra ele, como nenhum treinador tem. E aí entra num ponto que o cara, ele não raciocina. Se ele pensar um segundo, ele vai entender o que ele tá falando, faz nenhum sentido. Nenhum treinador tem o vestiário inteiro pra ele, cara. Nenhum treinador, isso não existe. Sempre vai ter uma galera ali que não gosta do treinador, que não gosta do estilo de jogo, e que não quer continuar com ele, e que não gosta, mas que tem que aceitar porque é a vida dele, cara. É isso. O treinador tá ali, tá fazendo o trabalho dele, você tem que se adaptar ali à situação, cara. Klopp, pelo que dizem, não tinha uma relação tão boa com vários jogadores do elenco do Liverpool, incluindo Mohamed Salah. O Salah não tem nem como discutir. Você viu ali na beira do campo várias vezes os dois discutindo ali, e claramente o clima não tava bom, claramente não tinha uma relação muito boa. Acontece. Eu quero que você saia dessa quinta série, desse lado mais infantil, de ver o mundo como se fosse um arco-íris. Cara, eu detesto gente assim, cara. Eu detesto, porque se você pensa 2 segundos, você chega a uma conclusão lógica que nenhum treinador tem um elenco inteiro pra ele. E é o mesmo caso de Mourinho. Em vários locais que ele passou, tinham jogadores que não gostavam. E como ele é um cara duro, que vai criticar o jogador, vai pegar pesado, vai ir atrás do cara, vinha uma certa dor de cabeça em relação a isso, cara. Não entendam isso aqui errado, cara. Mourinho, sim, é um nome interessante pro Real Madrid. Ele poderia ajudar bastante ali e poderia controlar esses egos ali do elenco e fazer um trabalho ali mais de organização ali dos jogadores e tudo mais, menos tático, né? Que é o que o Real Madrid hoje tá buscando como perfil. Então, sim, eu acho a junção muito boa. Eu fiz essa explicação aqui porque é um papo meio besta. E se você pegar Guardiola, cara, você vai ver que o Guardiola ele teve mais problema com o jogador do que Mourinho. E aí você não vai me dizer que ele quebrou o elenco. Ah, mas Mourinho foi demitido por causa do elenco. Não, não foi por causa do elenco. Treta com direção. Aí você entrou em outro papo. Ele tem tretas com direções de clubes. Isso aqui é um fato absoluto, cara. Porque ele vai lá na mídia e fala merda. E a direção não gosta nem um pouco. Não que as merdas que ele fala estão erradas. Muitas das vezes ele tá certo. Muitas das vezes esse cara tá certo. Até a reclamação dele com a arbitragem, a galera fica de fora falando que ele tá chorando. Mas vai lá ver o que aconteceu de fato. Você vai ver que ele não tá errado não, cara. A galera fala de Mourinho sem ver nada. E aí, mano, você cria qualquer coisa na sua cabeça. De fato, quando você vai entender ali o que aconteceu, treta com o jogador, você vai ver que é jogador pequeno, jogador que não queria treinar, jogador problemático que desrespeitou ele. E aí você vai ver a situação de fato, vai ver o que aconteceu, você vai entender exatamente porque ele tá puto com certos jogadores. E você vai dar razão pra ele. Você vai falar, ah, isso aqui não tem como, isso aqui é falta de respeito e tudo mais. Eu preciso quase sempre defender Mourinho aqui porque as pessoas mentem muito, cara. Ou inventam coisa que sai direto da cabeça. Pensei logo é verdade. Não é assim, cara. Eu lembro a vocês do caso de Calafiori, né? Que eu vi muita gente ali no Twitter falando, nossa, ele odiava Calafiori, falando um bocado de absurdo, assim. Como se o Mourinho fosse a pior pessoa do mundo. Aí você vai pesquisar o que aconteceu. O jogador era muito jovem, ainda não era bom. A Roma não conseguia manter ele. Aí Mourinho preferindo manter o jogador mais velho ali, que
já entregava alguma coisa, teve que se livrar dele, mas ao mesmo tempo ele tinha uma relação boa com o jogador. O próprio jogador falou que ele ainda conversava com o Mourinho. É isso. E aí você vai ver na prática, não aconteceu nada. E a galera tá lá falando, nossa, ele odiava o jogador, olha como ele é burro, ele perdeu um jogador muito bom. E aí você vai ver na prática, não é nada disso. Você entende que o bagulho ele é absurdo? Que ele é um negócio assim, bizarro de desinformação, que não tá conectado com a realidade. Esse cara lida muito bem com cracks, é exatamente o tipo de perfil interessante. Eu acho que é uma junção boa. Então, vamos seguir aqui, cara. Nós temos Raspadori, que vai jogar na Atalanta por 23 milhões de euros. Excelente adição. Joga como 9, pode fazer uma dupla de ataque. Joga como segundo atacante também, se precisar. Joga na ponta esquerda ali, então se tiver um trio de ataque, ele vai conseguir jogar. Joga como um meio atacante pela esquerda também, se precisar. Um atacante pela esquerda. É um cara que completa muito bem o elenco. Enfim, Raspadori é uma excelente opção. A Atalanta acertou por um bom valor, né? Eu acho que a junção dos dois é muito boa. Talvez o Raspadori agora seja um jogador muito melhor, né? A junção eu acho que é muito legal. Nós temos aqui também Rubinho Vaz, que foi contratado pela Roma. É um jogador que eu falei aqui no canal, acho que tem muito talento, um jogador super interessante, cara. Acredito eu que a Roma acertou no alvo. Eu vejo alto potencial nesse jogador. É isso que eu vejo nele, alto potencial. Ele tem potencial de ser muito bom no futuro, então eu acredito que é uma excelente contratação. Temos aqui o Galatasaray contratando no Alang, que tinha acabado de chegar no Napoli, não jogou muito bem. Eu não achei uma boa contratação, achei esquisita. Eles contrataram do mesmo jeito, eu não vejo todo esse futebol no Alang, eu acho que o Galatasaray é um caminho bom pra ele, e talvez seja interessante pros dois lados. Acho que o Napoli errou no alvo quando foi no Alang. Nós temos o Forest mirando o Lorenzo Luca, que perdeu muito espaço ali, até porque hoje o Napoli contratou um jogador muito jovem com a idade parecida com a dele, então ele não vai ter espaço, faz mais sentido jogar em um clube ali menor, que talvez utilize ele mais em campo, ele evolua muito mais como jogador. Acho que a junção é muito boa. Temos Zinchenko virando jogador do Ajax. Zinchenko tá muito mal há muito tempo, é um jogador que ainda tem qualidades ali, mas claramente não tá jogando bem. E o Ajax precisa de opções, é uma excelente junção ali, ele vai continuar no time grande, vai poder jogar Champions e tudo mais. Acredito eu que Zinchenko foi ladeira baixa no jogador que no passado já era muito bom. Temos o Fulham interessado em Ricardo Pepe por 30 milhões de euros, um centroavante estadunidense, é interessante. Acho que pro Fulham é um perfil interessante porque é um risco que vale a pena correr. É um cara que fisicamente parece ter ali um nível pra uma liga maior, só não sei se é Premier League. Eu via mais como Série A italiana, não sei se ele tem essa intensidade toda de uma Premier League. Vale o risco pro Fulham, que precisa de jogador, cara, e vai precisar de centroavante no futuro. E por último, pra finalizar esse mercadão, a gente vai falar de Jeremy Jacquet no Chelsea. Esse aqui eu não vi jogos, ok? Eu não tô acompanhando o Rennes nessa temporada, não. Eu acompanho Marselha, Estrasburgo, Paris Saint-Germain na Ligue 1. Quando eu vou ver um jogo é desses 3 times que eu vou ver. Vi contra vários clubes interessantes, então eu acabei não vendo o Jeremy Jacquet. Eu cheguei a ver jogo do Rennes, mas eu não prestei atenção nele. É um zagueiro muito talentoso, pelo que eu vi ali, né? Eu vi ali os lances dele, eu achei super talentoso. Claramente você vê um cara ali com habilidades interessantes, com boa velocidade e tudo mais. Talvez seja intenso o suficiente pra uma Premier League, mas não é o perfil que o Chelsea deveria buscar. Porque o Chelsea precisa de leitura, precisa de jogador pra ler o lance e tudo mais. Talvez um zagueiro central de elite e tudo mais. E não tá indo atrás desse cara. Tá indo atrás de um jovem que pode ser um Dizazi 2.0, um Barichil 2.0. É talento, é habilidade, coisas ali que você via nesses jogadores que esse cara parece ter e que você não tem garantia nenhuma de que ele vai completar. As estatísticas dele são boas, mas eu não sei se é o suficiente e principalmente não é o perfil que o Chelsea deveria estar buscando. O Chelsea precisa de leitura. O único jogador com leitura na zaga é Chalobah. Chalobah é o único que consegue ler os lances bem e reagir. Os outros jogadores, cara, eles são qualificados fisicamente, então eles conseguem fazer coisas ali em campo, acompanhar os caras, mas aquela leitura de zagueiro de elite mesmo, aquela leitura que você vê em um Thiago Silva, não tem. E tá faltando. E esse cara não resolve isso. Claramente esse aqui é um jogador jovem ainda, pra adaptar e tudo mais. A única solução disso aqui é o treinador atual, que é muito bom com esse tipo de jogador, extrair o máximo dele e conseguir melhorar nessa parte de leitura aí desse jogador e ele desenvolver essa habilidade. Mas, cara, eu não acho o nome ideal, é muito caro e claramente é um jogador que vai manter valor de mercado, vai se adaptar ali às políticas de salário atual do clube e tudo mais. Então é um jogador que eu não consigo ver saindo por menos de 35 milhões de euros do Chelsea se ele der errado. E talvez no melhor dos cenários ele seja um Wesley Fofana que não se lesiona. É o que eu acho atualmente. Do pouco que eu vi dele é a conclusão que eu cheguei. Eu realmente fico decepcionado que essa seja a decisão com tanto jogador bom, que talvez você só teria que pagar um salário maior e talvez não se encaixe na política de salário e também não vai manter a tão longo prazo, porque esses jogadores têm uma idade um pouquinho mais avançada, o valor de mercado, né? Se você contratar um cara de 25, 26 anos, você não vai conseguir manter tanto valor de mercado quanto esse moleque aí, que depois você pode até revender mais caro se ele se sair bem. Volto a falar, decepcionante, cara. Não resolve o problema, na verdade pode até criar outro. Enfim, cara, esse mercadão tá chegando no fim, agradeço a presença de todos, obrigado a você que ajudou o vídeo de qualquer maneira, obrigado a você que é membro desse canal, muito obrigado pelo seu apoio. E é isso, nos vemos em outro vídeo, tchau!